Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. O nosso vereador entrevistado hoje é o Beto Canguçu. Obrigado, Beto, por estar aqui. Correria do ano novo, mas chegou a tempo. Presente aqui. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Ok, os jornalistas Caio Abramo. Acertei agora, não? Acertou, é isso mesmo. É isso aí. E a Aline Matos. Tudo bem, Aline? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Ok, então as damas primeiro. Quer fazer a primeira pergunta? Pode ser. Ô Beto, a gente sempre está junto ali no plenário e tem um projeto do senhor que eu achei muito interessante, particularmente, que é sobre o Escola do Parlamento, né? Foi aprovado e explica para a população como funciona esse projeto. Então, me deu muita satisfação aprovar esse projeto, primeiro porque a gente percebe o quanto muitas vezes as pessoas têm um conhecimento equivocado do próprio legislativo, né? As pessoas sempre esperam algo mais do que muitas vezes aquilo que o legislador pode oferecer. Lembrando que as funções primordiais do vereador é a fiscalização e a elaboração de leis, né? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que o parlamento pode tudo, o vereador pode tudo. Então a ideia da escola do parlamento é você capacitar as pessoas, tanto os servidores da casa como a população, primeiro para conhecer o funcionamento do legislativo e segundo para se capacitarem para funções públicas. Nós temos uma dificuldade, uma deficiência, pessoas vocacionadas para o serviço público, né? Então a escola do parlamento, a ideia é que ela seja uma escola efetivamente que possa demonstrar à população como que funciona o parlamento brasileiro, né? E que as pessoas precisam para poder ocupar espaços de representação na sociedade, inclusive no próprio parlamento. Não é uma ideia genuína minha, isso já existe em algumas cidades com um grau de satisfação muito grande, né? Então a ideia da escola do parlamento é você preparar tanto os servidores do legislativo como a população sobre o funcionamento do poder legislativo, tá? E preparar pessoas que se sentirem vocacionadas para ocupar funções públicas, né? Muitos criticam políticos no geral, mas poucas são as pessoas que se dispõem a atuar nos espaços institucionais, seja do executivo, seja do legislativo. Muitas vezes as pessoas criticam de que a pessoa não é preparada, o político não é preparado, o político não tem determinada aptidão para ocupar o cargo e tal. Então, o que é a escola do parlamento? É você preparar esse cidadão que tem interesse e se sente vocacionado para a função pública, tá? Portanto, não é uma escola que vai funcionar apenas para os servidores do legislativo. Também para os servidores dos legislativos, que já têm a prática, já têm o dia a dia, vão poder se aperfeiçoar e reciclar cada vez mais, mas também chamar a população a vir para dentro da Câmara Municipal e aprender o funcionamento da Câmara e se preparar para que no futuro outras pessoas estejam sentadas aqui nessa bancada sendo entrevistadas futuramente como vereador, como prefeito ou como assessor de parlamentar, né? Isso vai acabar com aquele negócio de que o vereador não quer fazer isso. Isso. O vereador não quer fazer aquilo. As pessoas vão entender o que o vereador pode e o que não pode fazer. A ideia é essa, que a Câmara, que a Escola do Parlamento possa fazer ciclos de palestras, seminários, estudos, pode fazer convênio com universidades, pode fomentar pesquisas sobre o funcionamento do legislativo, né? Fiquei satisfeito outro dia que fiquei sabendo que existe aqui um grupo de servidores que estão produzindo um livro, né, da produção da Câmara. Então eu acho que é isso, a gente precisa abrir as portas do legislativo, inclusive o próprio legislativo ser objeto de estudo da sociedade, né? Então acho que a escola do parlamento ela pode, através de convênio com as universidades públicas, com as universidades privadas, com outras fundações, com outras câmaras, com assembleias legislativas, com a Câmara Federal, propor intercâmbios aí, você trazer tudo que existe de bom no sentido de preparar tanto os servidores como os próprios vereadores, como a sociedade, de como funciona esse que é um poder mais democrático da sociedade, porque é o que está mais aberto à população, né? Ninguém fala com facilidade com a presidente da República, com o governador do estado, com o deputado federal e com o estadual, porque ele passa a maior parte do tempo em Brasília, o estadual passa em São Paulo. É difícil muitas vezes falar com a prefeita, mas com o vereador é fácil. Você fala com o vereador aqui na Câmara, você fala com o vereador andando na cidade, você fala com o vereador na padaria, no shopping, no banco, né? Então o vereador é dos cargos representativos da República, né, da nossa democracia, o que está mais próximo da população. As pessoas precisam começar a entender como é que funcionam e também se sentir vocacionado, né? A gente tem que criticar, não estou advogando aqui que a gente não critica o legislativo, e a crítica sempre é
positivo no sentido de fazer com que o legislativo melhore, mas também conhecer e se dispor no futuro a ser um político, né? Vereador, e quando o senhor pretende começar essas aulas? Vão ser aqui na Câmara Municipal mesmo? Já tem data marcada? Quando começa esse projeto? Então, pelo projeto, vai ter uma estrutura mínima a escola, inclusive não vai precisar contratar gente de fora, não vai aumentar as despesas do Legislativo, nós vamos aproveitar os próprios servidores do Legislativo local. Já foi designado 2 servidores aqui da Câmara para ser o diretor, vamos chamar administrativo, e o diretor acadêmico, tá? E tem um terceiro, é o diretor administrativo e um coordenador administrativo. E o diretor acadêmico, ele vai ser eleito entre os servidores da casa, né? Então, já tem a incumbência desses 2 servidores que foram nomeados pelo presidente Cícero na gestão passada, para inclusive iniciar o processo de escolha desse diretor acadêmico. Aí, composta esse trio, essa estrutura mínima, aí que se vai começar a projetar, discutir currículo, convênio, fazer uma consulta nos próprios funcionários da casa, o que se espera dessa escola, entre os vereadores. Então ainda nós estamos numa fase, como nós estamos no mês de janeiro, é um mês de recesso, de férias, inclusive um desses 2 servidores está de férias, então assim que voltar, eu já combinei com eles, da gente sentar para começar a organizar a Escola do Parlamento. Mas o primeiro ato da escola vai ser nomear o seu diretor acadêmico. Quem pode ser diretor acadêmico? Qualquer servidor da Câmara Municipal que tenha curso superior, tá certo? E vai ser eleito pelos servidores da Câmara, tá? Todos eles serão nomeados pela presidência, tá? Mas dentre os servidores da Câmara. Então não está vindo ninguém de fora, não está vindo parente de nenhum vereador, presidente da Câmara, parente do presidente da Câmara. São servidores concursados do Legislativo local. E eu quero até parabenizar, não conheço os 2, mas conheço um deles, que é o Eli, que faz ciências políticas. Isso, né? ciências sociais. Ciências sociais, Isso. Quer dizer, está bem inteirado do assunto, não é alguém que caiu do paraquedas, foi nomeado já especificamente. Exatamente. Né? O outro servidor é o Edgar Prandini, né, que também ele é advogado. Então, são 2 servidores da Câmara, né? À altura. Nós procuramos privilegiar o corpo efetivo da Câmara Municipal no sentido de prestigiar os nossos servidores. Então, eles 2 terão a incumbência de organizar esse processo eletivo para a nomeação do diretor acadêmico. Aí, eleito o diretor acadêmico, senta os 3, né, em conjunto com a presidência, com a minha diretora e com o nosso apoio também, vamos começar a discutir quando serão realizados os cursos, quais são as primeiras temáticas. Por exemplo, eu acho que um tema que eu vou sugerir é um tema que está meio que na moda, né, a questão da reforma política, né? O Congresso está em vias de votar uma reforma, a sociedade clama muito por reforma política, as manifestações de junho apontavam nessa direção, que precisa haver uma mudança no processo de representação política, há um desgaste muito grande, a sociedade quer um político mais comprometido, um outro tipo de representação. Exato. Então eu acho que a Câmara pode iniciar, seria um bom assunto você discutir a questão da representação política e da reforma política. Já que o senhor está falando nesse assunto, já vamos falar, porque assim, vereadores que antecederam o senhor em alguns programas aqui, dizem não acreditar muito que o Congresso que está aí vai votar reformas profundas, que seria talvez necessário uma constituinte. Qual é a sua opinião? Acha então, também ou não? A minha opinião eu gostei muito da ideia quando a presidenta Dilma lançou a ideia de um plebiscito, né? Inicialmente da constituinte. Eu acho que a melhor opção seria uma constituinte exclusiva, tá? Porque é difícil quando você trabalha com um parlamento constituído, que você tem que mudar situações, modos de eleição e tal, é difícil você, quem está se beneficiando da situação, votar mudanças, né? Então eu acho que uma constituinte exclusiva, ou seja, iriam ser eleitos deputados para fazer exclusivamente a reforma política. Então fariam as reformas necessárias e não se beneficiariam daquela mudança. Então seria a proposta ideal, no meu entendimento. Mas como houve uma certa rejeição, tal, a presidente lançou a ideia de um plebiscito, que eu acho também uma boa ideia, porque a própria Constituição fala que o poder emana do povo, tá certo? E ele é eleito através de seus representantes eleitos. Então, qual que é a origem do poder? É o povo, né? Nós, representantes, nós somos representantes de alguém que nos deu este mandato. Então, mas o poder, a origem do poder político, do poder de representação, é o povo. Então eu acho que chamar a população para
votar uma discussão sobre reforma política, eu acho que seria interessante, seria um processo de educação política, de cidadania, de civismo muito grande. Né? Uma evolução, tá certo? Pode até ser que o resultado do plebiscito não fosse o que eu imagino que seja o positivo, ou que o desejado por você, né? Por qualquer um de nós. Mas acho que esse processo seria importante nesse momento histórico do Brasil, né? Nós tivemos as manifestações de junho, as pessoas querendo um novo Brasil, querendo mais investimentos públicos, mais políticas públicas. Então acho que seria um teste positivo no sentido de ver se realmente este Brasil que foi cantado em prosa, em verso em junho, está efetivamente querendo participar de um novo processo político, né? Então acho que o plebiscito seria importante. Este Congresso eu não acredito que fará mudanças significativas, tá certo? Só que aí vai ter um problema. O Congresso não faz, mas o Supremo Tribunal está querendo fazer. Porque tem uma discussão no Supremo que está 4 votos, aí foi pedido vistas pelo ministro Teori Zavascki, que fala da questão do financiamento privado de campanha. Certo. Né? Então já tem 4 votos favoráveis não, contrários à continuação do financiamento privado de campanha, favoráveis, digamos, ao financiamento público. Aí o Congresso agora está reclamando que o Supremo está ultrapassando seus limites e tal. Eu já ia perguntar isso, mas o Supremo pode fazer isso? Não, existe uma ação, a OAB propôs essa ação, o Poder Judiciário é um poder inerte por natureza, ele não se manifesta se não for provocado. Como ele foi provocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, tem que dar uma resposta. Então já tem 4 votos favoráveis, no sentido de que se acabe o financiamento privado, a favor do financiamento público. Sob o argumento de que o financiamento privado, ele distorce a representação política, que é uma verdade, né? Você vê, eu fui candidato várias vezes, você vê a diferença de gastos em campanha. Então hoje uma campanha para deputado estadual, nós estamos iniciando a eleição para deputado estadual federal, uma campanha custa 2, 3 milhões de reais, né? Eu fico imaginando como que se consegue esses 2, 3 milhões de reais, porque eu nunca consegui esse dinheiro para fazer campanha. Então, aqueles que conseguem, o empresário que dá esse dinheiro não dá porque gosta da pessoa, porque é palmeirense, porque é corintiano, porque é bonito, porque é feio, ou porque é simpatizante do partido, não. Geralmente, o financiamento privado, ele tem um interesse posterior, tá certo? Então, isso desvirtua a representação. Ou seja, aquelas pessoas que não têm acesso a financiamento privado, elas ficam tolhidas do processo eleitoral, né? E por isso seria importante o financiamento público de campanha, porque ele daria uma certa homogeneidade nas possibilidades de cada um dos candidatos, né? Então o Supremo já tem 4 votos, precisa mais 2 votos, se tiver mais 2 votos assim que votar o julgamento, já está decidida essa questão para as próximas eleições. Aí não pode mais. Tá certo? Aí o que precisa fazer o Congresso? O Congresso precisa aprovar uma lei, se tiver que mudar a decisão do Supremo para aprovar uma lei, mas aí como uma lei tem o princípio de anterioridade, não valeria para essa eleição, valeria só para a próxima. Para essa eleição valeria a decisão do Supremo, tá? Então eu acho que o Congresso muitas vezes ele demora para dar respostas à sociedade. Lembra que no passado, quando se discutiu a questão do número das câmaras municipais, ficou anos e anos o Congresso dormindo nas gavetas lá, projeto. Aí o TSE foi lá e disciplinou as câmaras, reduziu diversas cidades. Depois foi o Congresso, votou um projeto, restabeleceu algumas, continuou diminuindo em relação ao que era, mas melhorou um pouco em relação ao que era o TSE. Então eu acho que todas as vezes que o Congresso deixa de votar uma medida, ele perde um pouco o bom da história, aí o Supremo vai e toma o espaço. E não é bom que seja assim, né? Que o Supremo tome as prerrogativas que seria do Congresso. Agora, de qualquer maneira, diante a inércia, a omissão, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tá. Vereador Alberto, voltando a Ribeirão Preto, o senhor participou, né, foi membro da CPI do transporte público. Sim. Aqui em Ribeirão Preto, inclusive, agora você está chegando do Ministério Público. O senhor esteve lá, se não me engano, acompanhado de mais alguns vereadores, também do presidente da CPI, o Ricardo Silva. Gostaria que o senhor falasse como que foi, aproveitar já o espaço, como que foi lá no Ministério Público, a recepção, como que o promotor, esse promotor já falou alguma coisa para vocês, de alguma posição do que vai fazer daqui para frente, e o senhor falasse um pouco também sobre como foi essa CPI do transporte público aqui em Ribeirão Preto, uma CPI do interesse de toda a população que chamou a atenção aí de toda a cidade. Tá certo. Então, nós tivemos lá agora, nós protocolamos uma representação ao MP pedindo que ele instaure a devida ação civil pública para apurar possíveis omissões por parte do Executivo
no sentido de aplicação de penalidades pelo descumprimento de cláusulas contratuais e punição aos próprios permissionários pelo descumprimento das cláusulas. Como é que é o processo agora? O Ministério Público recebe a representação, geralmente ele abre um inquérito civil público para ouvir as partes envolvidas. Como a CPI já fez esse trabalho de oitiva, de testemunha das partes envolvidas, eu acho que provavelmente o Ministério Público não tenha mais que fazer esse processo de inquérito. Porque a CPI qual que é o trabalho da CPI? Foi exatamente dar todo este material ao promotor, 2.000 e poucas páginas, de oitiva das pessoas envolvidas, agentes da administração, os permissionários, tal, coleta de documentos feito pela CPI. Então, tudo isso, aquilo que o promotor faria dentro do inquérito civil público, a CPI está oferecendo a ele. Tá? Então, o que se espera é que o promotor analise a documentação e decida pela propositura de uma ação civil pública. Porque o que nos chamou a atenção, Caio, foi de que a própria imprensa noticiou que o promotor teria dado um prazo para a prefeitura, para os permissionários cumprir as cláusulas contratuais sob pena de alguma medida, inclusive a propositura de um TAC. É um pouco o nosso entendimento do presidente da CPI, de outros vereadores, meu inclusive, sim, de que eu acho que não cabe um TAC, um termo justamente de conduta, neste momento, né? Há um contrato entre prefeitura, poder concedente, prefeitura e a concessionária, os permissionários, e tem as cláusulas definidas no contrato, assinaram as duas partes. E quando não se cumpre um contrato, se pune, tá certo? Então não tem que se falar mais em termos de ajustamento de conduta. As adequações possíveis, as adaptações possíveis, são todas aquelas previstas no contrato. Fora daquilo não pode fazer pode fazer outro contrato. Tá certo? Não pode fazer outro contrato. O próprio contrato estipula, olha, tem que fazer revisão contratual? Em que situações? Quando há um desequilíbrio financeiro do contrato, mas que até agora não se comprovou isso. Os próprios permissionários foram para a justiça alegando um certo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e a justiça já negou em 2 decisões a suspensão do contrato. Então, até que se decida no mérito, no segunda instância, os permissionários são obrigados a cumprir o contrato e a prefeitura a exigir que se cumpra o contrato, sob pena de responder por omissão. Então o que a gente espera é que o promotor, na qualidade de fiscal da lei, o promotor que é o Ministério Público? É fiscal da lei, né? Ele atua no interesse público, então que ele tome as medidas possíveis dentro daquelas que o nosso ordenamento jurídico prevê, no sentido de punir tanto os permissionários pelo descumprimento, e se constatado na análise do Ministério Público, com a documentação ofertada pela CPI, que houve omissão dos agentes públicos, também a punição dos agentes públicos. Então nós não, nesse primeiro momento, achamos estranho qualquer tentativa de digamos, um acordo em torno de um TAC, de prorrogar prazo, de dar um tempo maior. No nosso entendimento, de alguns vereadores, acho que do presidente Ricardo, esse é o meu entendimento, do vereador Bertinho, é que não cabe isso. O que nós queremos agora é que seja cumprido o contrato tal qual está previsto lá. Ok. Com relação a 2013, nós vivemos um momento diferente, no mínimo diferente, no país, que foram as manifestações em todo o Brasil, não diferente aqui em Ribeirão Preto. Como é que o senhor vê essa movimentação da população e até mesmo de alguns grupos um pouco mais exaltados ou não, mas isso é bom para a democracia? A Câmara está preparada para 2014, que isso não deve parar, pelo contrário, com todos os eventos que tem aí, devem ou aumentar ou pelo menos se perpetuar aí por esse ano. Como é que o senhor vê isso? Então, os movimentos de junho foi um movimento bastante atípico, porque a gente teve diversos níveis de entendimento de participantes daquele movimento. Nós tivemos setores organizados, né, que participaram do movimento. Nós tivemos setores organizados que foram para o movimento para poder difundir ideias anarquistas, como os black box do Rio de Janeiro, pregando a violência, a desobediência civil de uma maneira, no meu entendimento, equivocada. E nós tivemos aquelas pessoas que foram meio que levados pela onda do movimento tal. De qualquer maneira, eu acho que foi positivo, porque de uma certa maneira deu uma sacudida no Brasil, e eu acho que demonstrou para a classe política, eu acho que isso que nós temos que tirar essa lição, né? Conversei outro dia com alguns colegas aqui vereadores, e vamos aprofundar um pouco essa conversa. Eu acho que a gente tem que entender que nós temos uma nova sociedade. Exato. Né? As coisas mudaram. Não dá mais para a Câmara, os políticos se comportarem como antigamente. Exato. Então acho que alguns cuidados nós temos que ter
no procedimento, na conduta, no nosso dia a dia. Então, se a gente não entender este recado, né, que a manifestação não é contra o vereador A, ou B, ou C, não é uma coisa pessoal, até muitas vezes, às vezes tem alguns excessos e tal. Bem que Alguns alguns casos aproveitam. em Ribeirão isso Apareceu. Tem personalismo, tem oportunistas e tal. Mas o que eu acho que a gente tem que entender da movimentação? Nós temos uma nova sociedade, uma sociedade que está se movimentando, que está querendo participar maior da política e tal. Então acho que nós temos que entender isso e tentar tirar algumas lições desse sentido. Então não dá para achar mais que a Câmara, ninguém vem na Câmara, ninguém sabe o que se acontece aqui. Falo Câmara, mas estou dizendo Câmara, Assembleia, Congresso. Hoje você tem a internet, você tem a TV Câmara, TV Senado, TV Câmara Federal, TV Assembleia. Então, hoje, TV Justiça, o acesso às pessoas, acesso da informação chega mais rápido à população. Então, o que se faz aqui, as pessoas ficam sabendo. Então, acho que isso é uma lição que a classe política tem que entender, que nós temos uma nova sociedade surgindo, ávida por participação política. É óbvio que tem excesso, tem oportunistas, houve setores que quiseram cooptar a movimentação a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, contra o governo A, contra o governo B, contra o vereador X, contra o vereador Z e tal. Agora, o que é importante, uma coisa positiva que se eu tivesse que ressaltar nas manifestações de junho, contrariando, inclusive, um discurso da grande mídia, né, que havia contra a presidenta e tal. Uma coisa interessante que a gente via nas manifestações, o povo quer mais investimento público. Exato. Não é uma manifestação contra o poder público ou pela iniciativa privada, pelas privatizações. Querem mais resultados. Não, quer mais resultado e para ter resultado, mais investimento público. Então, as pessoas foram para a rua pedir mais educação, mais saúde pública, né? Mais educação pública, mais saúde pública, mais transporte público de qualidade, exato, mais política habitacional. Então, aquela ideia, no passado recente, a gente tinha a ideia do Estado mínimo, né? Que o Estado ele deve se retirar da sociedade, deixar que a sociedade se regule por si só. Não é isso que a população não é isso que a população quer, mais Estado. Ela quer mais educação pública, mais saúde pública, mais saneamento, ela quer transporte público de qualidade, gratuito. Então, ela quer maior investimento público, tá certo? Então, acho que isso foi uma coisa muito positiva, que eu chamo de uma pauta progressista, não é uma pauta conservadora, não é uma pauta neoliberal, uma pauta progressista. Ela quer mais investimentos públicos, tá certo? O que cabe agora às autoridades é buscar os recursos necessários, suficientes para poder atender essa demanda. Agora, vereador, como alcançar isso, por exemplo, na educação, sabendo que a USP, que foi ou é uma das melhores universidades, enfim, entidades de educação, ela caiu no ranking. O investimento está acontecendo, mas o que está pegando que a educação no país está caindo assim? Não sei se isso é pontual, mas vamos falar da USP, que é referência. Eu hoje ouvi uma reportagem que a USP caiu no ranking. Uhum. O que está faltando para o governo? Investimento ou é um professor que precisa ser valorizado? Então, Sérgio, eu acho que tem uma questão, a gente tem que... a USP, só para o telespectador entender, a USP é a universidade ligada ao governo do estado de São Paulo, né? Tem a USP, a Unicamp e a Unesp. Eu acho que há uma diferença, não quero discutir qualidade, talvez não tenha conhecimento suficiente para debater por qualidade entre as universidades. A USP apenas como não, referência, mas foi importante você ter citado, porque, por exemplo, a nível das universidades federais, houve um investimento forte nas universidades, na ampliação de campus, né? Na contratação de professores, na ampliação de cursos. A gente não percebeu isso nas universidades paulistas, certo, nas universidades estaduais. E uma coisa que eu percebo, assim, uma visão um pouco empírica, não muito aprofundada, eu acho que, por exemplo, a USP, hoje a universidade, as universidades paulistas e a USP especificamente, ela está perdendo aquele caráter de universidade pública. A universidade pública ela é um centro de excelência de pesquisa, de fomento de políticas públicas, de descoberta de novas tecnologias. E a gente percebe que algumas universidades, como a USP, por exemplo, está voltada agora para a produção de trabalhos científicos para iniciativa privada. É verdade. Então você tem as bolsas de estudos para desenvolvimento
na área agrícola sucro-alcooleiro. Então, você tem na medicina privada. Funciona, né? Quase como uma incubadora para iniciativa privada. Então, ela perdeu um pouco aquela ideia de você ser um centro de pesquisa de políticas públicas, né? Então, é toda vocacionada, toda direcionada para a produção de conhecimento para servir à iniciativa privada, não para servir ao Estado brasileiro, né? O Estado, eu digo, os 3 entes federados, a União, o Estado e o município. Então, pode ser que isso pode ser, né? Não estou afirmando categoricamente que isso seja, mas uma coisa que a gente percebe é isso, né? Que a USP era uma universidade, no passado, melhor conceituada nessa hierarquia das universidades, mas já vi vários professores, várias pessoas falando que hoje a USP ela foca muito toda a sua produção científica para atender a demandas da iniciativa privada e não do Estado brasileiro. Não que não possa atender demandas da iniciativa privada, mas a universidade pública tem que atender aos desafios públicos. Nós temos um monte de coisa para solucionar nesse nosso Estado brasileiro, né? Temos questões na área da saúde, na área da engenharia, na área da educação, produção de conhecimentos, de várias áreas. Então, eu acho que a universidade tem que se voltar para isso. Então, eu vejo pequenas diferenças no sentido assim de que o governo federal com as universidades federais houve investimento, contratação, ampliação das faculdades. Não percebo essa mesma vontade política, esse mesmo direcionamento das universidades paulistas, tá? Não estou falando com muito conhecimento de causa, mas uma análise empírica de conversas que a gente tem com alguns professores, inclusive da universidade. Depois do senhor fazer toda essa avaliação, nós chegamos aqui ao município. Como é que o senhor vê a educação? Nós tivemos algumas manifestações aí, mas não foram específicas com relação ao ensino, mas sim uma condição de concursados, alguma coisa assim, não com relação ao ensino em si. Mas como é que o senhor analisa ou vê a situação do ensino em Ribeirão Preto? De uma certa maneira... o Estado está falido. A polêmica principal ao longo desse ano e que acabou desaguando agora nas últimas sessões do ano foi a questão da contratação dos professores emergenciais. Mas há também um questionamento da qualidade do ensino. Eu acho que é inegável que a escola municipal ela tem um nível diferenciado, melhor que a escola do Estado e tal. Mas eu já falei isso várias vezes na sessão, a gente não pode ficar deitado em berço esplêndido e achar que nós estamos bem, né, porque nós estamos um pouco acima da média do Estado. Eu acho que não pode ser parâmetro estar um pouco acima da média do Estado, nós temos que estar muito acima. E nós temos condições para isso, nós temos uma categoria qualificada, professores municipais qualificados, concursados, nós temos uma rede muito boa. O que precisa é melhorar um pouco, Sérgio, eu acho que falta um diálogo maior entre a Secretaria da Educação e os professores, né? A gente percebeu, eu como vereador fiz vários requerimentos, o que gera desconfiança quando você tem um problema desse tipo? É a falta de clareza nas informações, de precisão nas informações, daquilo que se fala, naquilo que se publica, naquilo que se demonstra, né? Então, fiz vários requerimentos, muitas vezes, que hora vinha uma resposta, no requerimento seguinte vinha uma resposta diferente, né? Então, em reuniões com os professores, a secretaria muitas vezes fala uma coisa, depois no dia a dia é outra. Então, vai gerando uma certa desconfiança e vai tensionando, até que chega o ponto de acontecer a sessão agora, no final do ano, toda aquela polêmica e tal. Eu acho que a gente tem que tirar lições positivas, né? Eu me lembro da sessão onde se votou, ia ser votar a prorrogação, cheguei a ligar para a prefeita, 10 minutos antes da sessão, falei, prefeita, nós estamos aqui em cima de um barril de pólvora, eu acho que não tem necessidade de votarmos esse projeto, poderia retirar o projeto da casa para ampliar um pouco mais o debate e tal. Preciso conversar com a secretária da Educação, então acabou não se conseguindo naquele momento retirar. No fim acabou não se votando, porque chegou de uma tal maneira as posições extremadas e aconteceu tudo aquilo que as pessoas acompanharam. Então, eu acho que em 2014, se eu tivesse que sugerir alguma coisa à secretária, à prefeita, eu acho que deveria ampliar o diálogo com os professores, tá certo? Eu acho que ninguém melhor que os professores que vivem no dia a dia da secretaria, das escolas, para saber quais são as necessidades e tal. E também, Sérgio, eu já fui secretário na gestão do PT em 93, fui secretário da assistência social. Às vezes, se o secretário se contentar em aceitar todas as notícias que chegam até ele,
Só chega notícia boa para secretário. Nenhum assessor vai falar notícia ruim. É bom saber disso. Porque o assessor quer agradar, quer fazer uma média com o secretário, então só traz coisa positiva. Exato. Se o secretário não se dispor a ir conhecer a realidade, eu como secretário, eu ia visitar os equipamentos. Trabalhei na Secretaria de Educação também, fui diretor administrativo. Eu não ficava dentro do meu gabinete, ia visitar as escolas, conversar com as diretoras, ver a realidade e tal. Então, se o secretário se contentar só com as notícias cor-de-rosa que chega na secretaria, ele vai estar achando que a secretaria dele é uma maravilha e lá embaixo não está tão maravilhoso assim. Onde vai gerando um clima de insatisfação, de revolta e tal. Então, o que eu gostaria de sugerir, de aconselhar? Diálogo, tá certo? Dialogue com os professores, com o corpo docente, com os alunos. Vamos ampliar os espaços de participação, o Conselho Municipal da Educação, tá certo? Vamos discutir política educacional dentro do Conselho. Vamos instituir os conselhos municipais, os grêmios estudantis. Vamos fazer uma discussão com a sociedade sobre educação. Não dá para achar que é senhor absoluto da verdade, a secretaria, e que está tudo maravilhosamente bem. A escola é boa, a rede municipal é boa, mas tem muito que melhorar. Vamos chamar os professores para conversar sobre isso? Ô, vereador, e aproveitando também o assunto da educação, esse projeto do Executivo no final do ano gerou muita revolta, tanto para a categoria dos professores que estiveram aqui na Câmara Municipal, como para a população de uma forma geral. Por quê, vereador? A gente vê repetindo aquele problema de no final do ano, bem na virada do ano, próximo ao Natal, épocas de festividade, épocas de férias, de recesso, a Câmara Municipal está em recesso, retorna em fevereiro, né, a parte do parlamento. Então a gente vê mais uma vez o Executivo mandando um projeto polêmico, um projeto complexo, difícil de ser votado, bem no final do ano, no momento em que as pessoas, que a Câmara está parando, que as pessoas estão entrando de férias, e mais uma vez, como foi no ano passado, o aumento do IPTU no final do ano, né, falando popularmente, no apagar das luzes do ano, né? Então isso demonstra a população se revolta com uma atitude como essa, né, vereador? Isso, então, as pessoas não, é aquilo que eu falei, os políticos têm que entender que as pessoas não estão aceitando, não dá mais para fazer isso, entendeu? É querer apanhar todas as vezes que fizer isso, exatamente. Entendeu? E uma coisa que eu conversei durante a sessão com os vereadores é isso, nós não tínhamos que assumir esse problema que é um problema do Executivo. Exato. Então você tem um contrato emergencial, você tem a data do início e a data do final. Você deixa para o último mês, para 5 dias antes de vencer o contrato, manda o projeto para a Câmara, dizendo que tem exatamente, que tem que prorrogar, porque senão nós vamos ficar sem professor. Isso é um problema da Secretaria da Educação. Ela teve o ano inteiro para se preparar, para chamar concursado, para discutir formas alternativas. Então não dá para chegar no final do ano mandar um projeto. Então assim, é esse tipo de mensagem que a gente tem que entender. Não dá mais para ter essas posturas. E aí tá assim, certo? a Prefeitura manda o projeto e o povo vem para cá. Vem para cá, entendeu? Não vai na Prefeitura. Não vai. Então, isso que eu tentei argumentar com a secretária, com a prefeita, não dá para prorrogar. Já é um contrato que foi prorrogado além daquilo que a lei permite. Então fica jogando em cima do Legislativo uma responsabilidade que inicialmente seria do Executivo, né? Então esses projetos de final de ano são problemáticos. Então é isso que nós temos que aprender. A sociedade está mais atenta. Não dá mais para achar que isso vai passar fácil. Exatamente. Que vai passar assim, ninguém vai ficar sabendo. A sociedade está atenta e esse comportamento precisa mudar. Tá certo? Acho que essa relação entre Executivo e Legislativo ela tem que ser melhorada. Eu canso de dizer aqui na sessão, o Legislativo não pode ser uma caixa de ressonância do Legislativo, do Executivo. Exato. O Legislativo tem que ser uma caixa de ressonância da sociedade. E nós não podemos ser uma casa homologatória, uma casa que não se discute, uma casa que não tem tempo, né? Eu tenho. Despacha. Só despacha. Não sei qual é o nosso tema, mas eu queria falar um pouco. Assumir os desmandos. Os erros do outro poder, exatamente. Né? Acho que não sei qual é o tema que nós temos aí, eu quero falar um pouco dos projetos, mas por exemplo, o regimento interno que nós discutimos esse ano todo aí, tem lá um artigo que nós mudamos, projeto de urgência. Não dá mais para o projeto entra numa sessão, vota na sessão seguinte. Projeto de urgência tem que ter no mínimo 15 dias para discutir na minha proposta, né? É assim no Congresso Nacional, é assim na Assembleia, então não dá mais para a Câmara aceitar, entra o projeto na terça, vota na quinta. Sem nenhum tipo de tempo para você analisar o projeto, conhecer o projeto, tá? É a mudança também dos projetos chegarem no fim do ano. Exatamente. Então, isso já foi uma mudança que nós fizemos lá atrás, que é a emenda do vereador Marcos Papa, que do dia 23 de abril não pode ter projeto. Já tivemos um ganho. Já teve um ganho. Ganhamos uma semana. Mas agora precisa mudar essa urgência. Aí veio o dia 20, né? Veio 3 dias antes.
Precisa mudar um pouquinho Mas mais. se mudar essa urgência já melhora, Já exatamente, melhora. já melhora. Porque eu acho que o executivo tem que respeitar mais o legislativo. Tá certo? Tem que dialogar mais, porque eu falo, a cidade ela é administrada pelos dois poderes, o executivo e o legislativo. E nós, vereadores, nós temos que assumir também a nossa responsabilidade, o ônus de governar essa cidade. Exato. Só que não podemos fazer a toca de caixa, porque nós não temos o conhecimento e as informações que tem o executivo, que tem lá as secretarias, tem os dados e tal. Então, o legislativo, ele trabalha com as informações que chegam do executivo. Nós, enquanto poder que tem como atribuição, inclusive, fiscalizar o poder executivo, nós temos que ter tempo de checar os argumentos, os dados, as informações, para poder votar com tranquilidade, tá certo? Então, se não melhorar essa relação, eu espero agora, este ano, o vereador Walter Gomes, que é o novo presidente, disse bem, eu acho que os dois poderes têm que trabalhar harmonicamente, tá? Mas a Câmara tem que ser mais respeitada. Não dá para a gente receber projeto num dia e querer votar no dia seguinte. Eu acho que isso seria bom que o Executivo revisse esse posicionamento e o Legislativo também não aceitasse mais esse tipo de comportamento. Ok, nas últimas perguntas, Aline. Você quer fazer primeiro? O que eu gostaria de aproveitar em relação ao DAEP, se eu comentasse rapidamente sobre o DAEP. O DAEP, o senhor falou de economia, né, economia de Estado, a iniciativa privada. O DAEP público, né, um órgão público, que infelizmente está numa situação muito crítica, né, tanto de servidores, de estrutura, uma crise interna que não termina nunca, sai secretário, superintendente, entra, a gente sabe, muitas informações já vieram à tona dessa crise interna dentro do DAEP, e uma coisa ficou clara, o senhor disse muito bem, vereador Beto Canguçu, que as pessoas, a população, ela quer sim mais investimento no órgão público, na saúde, na educação. Porque ela quer resultado. Mas ela quer resultado, ela quer o retorno. O DAEP não é uma empresa que poderia estar dando retorno para o município, e não dívida, e não dor de cabeça, e sim retorno, mais servidores trabalhando, mais emprego para a cidade, água de qualidade, água chegando em todas as residências. Não seria o contrário, vereador Beto, se realmente o DAEP funcionasse como de fato deve funcionar uma empresa, o DAEP não seria algo assim bom, algo ótimo para a nossa cidade? Não, o DAEP eu acho que é uma autarquia, todas são muito importantes, mas é uma autarquia que mexe com um bem que é essencial para o ser humano, que é a água, né? E a água vai ser, tomara que não, mas alguns especialistas falam que a água será motivo de guerras no futuro, né? Em razão da escassez que nós estamos passando no nosso planeta. Então eu acho que é uma autarquia que tem que cuidar com muito zelo desse bem precioso que nós temos abundante em Ribeirão Preto, que é a água. Estamos aqui sobre o aquífero Guarani. E o problema do DAEP, Caio, hoje o DAEP não é deficitário, ele é superavitário. Hoje, inclusive, ele é credor da própria prefeitura, né? E tem recursos em caixa. O problema do DAEP é um problema de gestão, né? Isso é uma coisa que eu acho que a prefeita ela demorou muito para mudar o DAEP, né? Eu acho que toda vez que você pega uma autarquia como o DAEP, que é uma autarquia extremamente técnica, né? E devia ser gerida tecnicamente, ela foi em razão dos compromissos eleitorais, políticos, a prefeita, não acho que, não sou contra que a prefeita possa chamar aliados para conduzir o DAEP, ou secretarias, ou autarquias. Mas com mínimo de especialidade. Mas acho que é isso, eu acho que se eu sou prefeito, você é meu aliado, Caio, você vai compor o meu governo, eu quero que você indique quadros, né, do teu partido, pessoas que você vai me indicar, mas pessoas com capacidade técnica para funcionamento, tá certo? Então, participar da gestão faz parte do processo político. Agora, quem vai participar, você tem que indicar pessoas capacitadas e compete ao chefe do executivo nomear pessoas que possam dar um bom resultado. Eu acho que o DAEP acabou de chegar na situação que está hoje porque deixou passar muito, né? E acho que até agora, com a gestão do secretário Marcos, ele está tentando colocar um pouco a casa em ordem. A gente percebe que já tem algumas mudanças positivas, né? E vi também na imprensa que me parece que a prefeita vai manter ele por mais alguns meses na frente do DAEP e tal, que acho bom. Porque o problema do DAEP não era dívida, era desperdício de recursos, né? A imprensa fartamente divulgou várias reportagens sobre desperdício, conserto de bomba, saindo material do estoque do DAEP para a empresa contratada e que era a responsabilidade dela.
né? Serviço pago que não é feito. Que não é feito. Então, é uma coisa assim, meio que de descontrole, né? Uma coisa que é verdade que você falou, o DAERP é uma entidade, do ponto de vista estrutural, ela está muito mal aparelhada, né? Exato. Por isso, inclusive, que nós aprovamos esse ano um projeto de lei abrindo vagas, criando vagas para o DAERP. E que foi feito um concurso agora recentemente, que eu inclusive entrei com uma representação contra a empresa que estava organizando um concurso, que no meu entendimento não era uma empresa adequada, idônea para tal, e está dando problema já. O Tribunal de Contas não acatou meu pedido de liminar, não deu a liminar, deixou essa empresa realizar o concurso e já está dando problema. Né? As pessoas que participaram do concurso estão relatando um monte de problema, já tem representação no Ministério Público dos concursados, as pessoas que participaram do concurso, dos candidatos, questionando o resultado, questões, o dia da prova, tal. Então, uma coisa meio que a gente estava prevendo que ia acontecer, de fato aconteceu. Mas, de qualquer maneira, o DAERP ele tem que se aparelhar. Ele tem que contratar engenheiros, tem que contratar técnicos, tem que contratar funcionários, tem que ser uma autarquia que funciona. O DAERP no passado funcionava com muito estagiário, muita terceirização. E isso não é um problema só do DAERP. A Prefeitura de Ribeirão Preto é muito terceirizada, quarteirizada. A minha tese é que grande parte da dívida da prefeitura, do problema financeiro da prefeitura, é o excesso de contratos de prestação de serviço. É muita terceirização, muito contrato. Você não tem uma máquina adequada para a fiscalização desses contratos, tá certo? Então eu acho que o concurso da DAERP deveria sair rapidamente para você aparelhar o DAERP. Tá? Porque o DAERP tem tudo para ser, já é uma boa autarquia, pode ser muito melhor na prestação de serviço ao usuário que paga a sua água em dia, que quer ter uma água de qualidade, que não falte, tá certo? Mas tem que ter uma autarquia que seja aparelhada, que seja capacitada para isso. Então, espero que, tenha ditado antes tarde do que nunca, espero que esse socorro que se busca, inclusive investimentos do PAC, junto ao governo federal, para a troca da rede de distribuição de água, a captação de novos postos, né, construção de novos postos para captação de água, construção de reservatórios para reservar um pouco dessa água, né, porque parte dos vazamentos, que a água vem com muita pressão, acaba estourando o cano que é mais antigo. Exato. Então é um conjunto de obras necessárias que a prefeita buscou recurso junto ao governo federal e que vai implantar. Espero que isso tudo saia rapidamente e que o DAERP se prepare para ser a grande autarquia que todos nós desejamos que ele seja, mas com uma administração profissionalizada, técnica, e que os acordos políticos não inviabilizem o DAERP como a gente viu no passado estavam inviabilizando. Vereador, nós chegamos ao final, vamos ter que ter um outro programa para falar dos seus projetos, que nós sequer tocamos nesses assuntos. Mas se eu tiver mais 2 minutinhos, eu só queria dizer o seguinte... Isso, eu ia lhe dar esses minutos, o senhor pelo menos resumir alguma coisa. Não, outro dia, um meio de comunicação divulgou uma matéria dizendo que a Câmara de Ribeirão Preto é muito pouco produtiva nesse ano de 2013, né? Eu acho que a gente tem que relativizar a matéria e dizer o seguinte, eu acho que a Câmara de Ribeirão Preto, em 2013, trabalhou muito e produziu coisas importantes, né? O Caio tinha me perguntado da CPI, eu ia dizer de 2 ações importantes do Legislativo. Primeiro foi a CPI, é um dos maiores contratos da Prefeitura, nós conseguimos exercer aquilo que se espera da Câmara, que é o trabalho de fiscalização. Apontamos irregularidades, apontamos os problemas que tem no transporte público. E também, através de uma outra comissão aqui desta casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, nós protocolamos 2 representações do Ministério Público sobre a PPP do lixo. Né? Primeiro, naquele processo de consulta pública para elaboração do edital, nós apontamos uma série de irregularidades e agora, no lançamento do edital, protocolamos uma nova representação questionando este contrato, a maneira como a Prefeitura está contratando. É um contrato bilionário por 20 anos, prorrogáveis por mais um período, e que o Legislativo fez o papel que se espera dele. Está fiscalizando. Está fiscalizando. E além de outros projetos, que a gente pode um outro dia relatar, projetos meus, de outros vereadores, o próprio regimento interno. O próprio regimento interno. Está se buscando equacionar exatamente. Eu fiz uma indicação à prefeita municipal, a indicação é uma proposta legislativa de criar a controladoria do município. Né? Recentemente nós tivemos um grande problema em São Paulo, lá, da dimensão do prefeito Kassab, o prefeito atual, o Haddad, criou a Controladoria Municipal e descobriu lá falcatruas, desvios de verba dos fiscais e tal. Então a gente fica pensando, Ribeirão Preto não tem um órgão de controle da sua administração, dos seus contratos.
propus que a prefeita criasse uma controladoria, uma auditoria, uma ouvidoria, né? Então eu acho que o legislativo caminha, produz, né? O próprio, você falou, o projeto do IPTU, houve um reclamo da sociedade em abril desse ano, no começo da legislatura, tentamos aprovar um projeto aqui na casa, revogando o aumento do IPTU, tá certo? Por entender que estava absurdo o aumento, né? Não conseguimos, não tivemos maioria para isso, mas fizemos um debate. Exato. Né? A Justiça de Ribeirão Preto, veja, um parênteses aqui, veja como é engraçada a Justiça. Eu ia falar isso. A Justiça do Estado de São Paulo, que é a mesma Justiça de Ribeirão Preto da cidade de São Paulo, não deu nenhuma liminar para um reajuste de 130% em Ribeirão Preto. E deu uma liminar suspendendo um reajuste de 30% do prefeito Fernando Haddad de São Paulo. Então a mesma Justiça achou que lá 30% era muito e aqui não achou que 130% era muito. Né? Então, a democracia é isso, né? Você tem pontos fortes, pontos fracos, pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho que, no geral, dizer que o Legislativo não trabalhou em 2013, acho que foi um pouco, forçar um pouco de exagero, né? e é não querer ver o que acontece. Muitas vezes a imprensa, vocês todos são jornalistas, eu acho que muitas vezes a imprensa, ela gosta da fofoca, ela gosta do diz que me diz que, né? E ela não se aprofunda em questões importantes, né, no trabalho de uma CPI. É como o senhor disse, nas pode comissões... criticar, deve criticar, mas também deve mostrar os lados bons, é o papel da imprensa. Mas por exemplo, né? saber quais foram os projetos que foram apresentados, o conteúdo desse projeto. Aí só aparece um projeto que é meio caricato, aí aparece um jornal, apresentou um projeto e tal, mas não vai atrás. Tenho certeza que todos os vereadores apresentaram os bons projetos. Alguns projetos podem não ter sido tão bons assim, mas todos apresentaram bons. Eu apresentei projetos sobre educação ambiental, apresentei projetos sobre o Código de Defesa do Contribuinte, apresentei o projeto, uma lei orgânica do município criando um plano de metas. Estava na pauta da última sessão um projeto de controle social na elaboração do orçamento, né? Então eu acho que uma pesquisa, para ser mais verídica, teria que se aprofundar um pouco mais no funcionamento do próprio legislativo. Não ficar muito naquelas matérias que dão, naquelas chamadinhas que dão ibope, dão matéria e tal, e muitas vezes não aprofunda, né? Não quero ensinar a imprensa a trabalhar, mas eu acho que muitas vezes... mas o pessoal aprende isso na escola. Muitas vezes eu falo, se a Câmara não foi boa, talvez porque a imprensa também não foi boa. Se nós tivéssemos uma imprensa melhor, nós poderíamos ter uma Câmara melhor. Então, sabe, acho que na democracia... as instituições elas se completam, se fiscalizam e uma melhora a outra, né? O parlamento, a Câmara, ela é um reflexo da sociedade, dos eleitores, da imprensa, dos empresários, dos trabalhadores. Então a Câmara ela reflete isso. Então a gente vai ter um parlamento melhor, uma política melhor, quando nós tivermos uma sociedade mais atuante, mais participativa, que busque mais as essências e não fique muito nas superficialidades. Ok. Vereador, o senhor já está convidado para vir para um programa só para falar dos seus projetos, que eu já vi aí um, que é a controladoria, que precisa ser explicado, porque é muito importante isso. Mas nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Sérgio, Caio, Aline, pelo prazer de estar com vocês aqui, discutindo os problemas de Ribeirão Preto e o funcionamento da nossa casa aqui. Obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Sérgio. Você que está assistindo a programação da TV Câmara, continue com a gente. Tchau.